Na certa, você está bem informado a respeito da questão do deputado Daniel Silveira, a perseguição que ele sofreu por parte dos Supremos Ministros, seu julgamento relâmpago e sua exemplar condenação a quase 9 anos de prisão, praticamente uma rima jurídica com a primeira condenação sofrida pelo Molusco, no longínquo ano de 2017. Sim, o presidente Bolsonaro concedeu um indulto ao deputado, e a coisa está meio obscura, pelo menos no dia em que eu gravo este vídeo. Porém, eu não quero falar hoje a respeito dos detalhes jurídicos desse tema, e sim a respeito das reações de um certo liberal quando da condenação de Daniel Silveira, mais especificamente a reação de João Amoedo, o fundo do poço político do Brasil. Mas antes de continuar, peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo para ajudar a melhorar o alcance deste canal. E se você quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, você pode se tornar membro do canal, contribuindo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Assim, você me ajudará a produzir um conteúdo cada vez melhor e terá acesso adiantado a estes vídeos e também ao nosso canal no Discord. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Instagram, Twitter e Telegram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. Retomando o tema deste vídeo, veja o que disse João Amoedo, ipsis literis, a respeito da tirânica decisão do STF proferida contra o deputado Daniel Silveira. Acertada a decisão quase unânime do STF. Se queremos ser uma nação próspera e com liberdade, precisamos de instituições fortes. A crítica deve ser sempre permitida, mas ataques e ameaças são inadmissíveis. Eu não tenho palavras para descrever o quão absurdo e autoritário é o posicionamento do Amoedo acerca dessa questão. O fundador do Novo praticamente lambeu as botas dos Supremos Ministros, aceitando que a Constituição Federal fosse rasgada sem o menor pudor. Tudo isso em nome, é claro, das instituições. Coisa de político limpinho, classe vergonhosa de indivíduos que foi tema de outro vídeo aqui no meu canal e que vou deixar linkado aí no card. Essa situação toda me lembrou também de outro vídeo, não meu, mas do Alexandre Porto. Trata-se do vídeo que está aparecendo aí na tela e que eu recomendo fortemente que você assista. Embora seja um vídeo de 2018, na época das eleições daquele ano, o fato é que o argumento central do vídeo ainda se mantém relevante. Na verdade, ele até envelheceu muito bem. Em resumo, o Porto diz que os liberais são o maior problema político da atualidade, porque eles são capazes de atacar aquilo que mais importa para nós, os libertários. O exemplo em questão é a taxação de criptomoedas. Muito antes de qualquer político mainstream se interessar pelo Bitcoin, muito antes do Renan Calheiros falar Bitcoin e criptomoedas, foram justamente os liberais, notadamente Fábio Osterman e ele, João Amoedo, os primeiros a sugerir tal taxação. Pois é disso que nós estamos falando. Muitas coisas podem explicar os motivos pelos quais os ditos liberais agem dessa forma, ou seja, com tamanha subserviência ao sistema, ora lambendo as botas de ditadores togados, ora implorando ao papai Estado que roube nosso dinheiro das formas mais variadas que se possa imaginar. No aspecto individual, é necessário pontuar que tais indivíduos carecem de uma sólida estrutura moral. São pessoas com poucas virtudes e com caráter altamente maleável, capazes de defender coisas totalmente contraditórias em uma mesma frase. E é claro que, naturalmente, os liberais brasileiros não são como os clássicos liberais ingleses. Esses sim indivíduos comprometidos com a liberdade e que fizeram o que era possível dado seu contexto histórico. Para mim, o típico liberal brasileiro é aquele que já percebeu que o Estado é uma máfia que rouba dinheiro das pessoas, mas que ainda não conseguiu cortar o cordão umbilical, desejando sempre voltar ao colo estatal, tão confortável e tão conveniente. Do ponto de vista coletivo, porém, não há o que se especular. A verdade é cristalina. Liberais são uma engrenagem do sistema, a mais dissimulada e cínica de todas. Pense comigo. Nos debates liberais, os argumentos iniciais se assemelham muito aos argumentos libertários, mas por algum motivo, as soluções liberais sempre passam pelo fortalecimento do Estado. Como podem argumentos iguais terminar em soluções tão opostas como a solução liberal, ou seja, estatal, e a solução libertária, ou seja, anárquica? Bem, isso só tem uma explicação. Um dos dois lados está deliberadamente distorcendo seu raciocínio em prol de um objetivo. Entre o lado que argumenta em favor da liberdade individual e o lado que argumenta em favor do fortalecimento do Estado, onde você acha que repousa a verdade? É claro que os liberais são amantes do Estado. Eles o querem forte, robusto, poderoso o suficiente para nos trancar dentro de casa durante meses, caso ele queira. Nesse sentido, o próprio Amoedo afirmou na campanha eleitoral de 2018 que ele queria um Estado menor,
para que esse Estado fosse mais forte. Não, liberais não querem um Estado mínimo per se, eles querem um Estado forte. Aqueles que defendem o Estado mínimo o fazem apenas por acreditar que esse é o melhor caminho para o fortalecimento do Estado. Comunistas e liberais possuem um mesmo desejo, fruto de uma mentalidade de total subserviência ao Estado. Eles divergem apenas quanto ao método usado. Para nós libertários, porém, os liberais são os mais perigosos. Por serem dissimulados, eles são capazes de conquistar a nossa confiança. Nós nunca acreditamos na palavra dos comunistas. Nós somos imunes a qualquer discurso esquerdista. Somos capazes de perceber suas falhas lógicas logo nas primeiras palavras. Quando um socialista fala, o libertário por instinto já refuta os seus argumentos dentro de sua própria mente. Não, comunistas não são um problema para nós, os libertários, não enquanto não chegam ao poder, naturalmente. Mas com os liberais, a coisa é bem diferente. Os liberais falam como nós falamos. Os liberais citam os autores que nós lemos. Os liberais são capazes de defender, inclusive, o que nós defendemos. Privatizações, criptomoedas, independência do Banco Central, fim de regulamentações, reforma tributária, coisas que podem soar agradáveis ao ouvido libertário um pouco menos atento. Tudo isso é defendido pelos liberais. Veja como esse pessoal é comprometido com a liberdade e com a redução do Estado. Porém, na primeira oportunidade que aparecer à sua frente, os liberais trairão a liberdade individual e se voltarão para o Deus-Estado, o ente que mais nos escraviza e tiraniza. Aí, até mesmo absurdos como taxação de criptomoedas são defendidos. E quando um tirano togado se afirmar acima da lei e da moralidade, bem, aí o liberal aplaudirá o togado como uma foca amestrada, como um verdadeiro palhaço, como um monte de estrume humano que está apenas esperando a bota estatal esmagar seu rosto vergonhoso no chão. Eis o grande perigo que os liberais representam para a nossa liberdade. Eles são muito próximos de nós. Em nossos fóruns, em nossos debates, eles estão sempre presentes. Quando um libertário compartilhar com seus amigos mais nova forma de burlar as leis estatais e de salvar seu patrimônio das garras do Estado, os liberais estarão lá para ouvir tais conselhos, parecendo interessados, parecendo até mesmo fascinados. Na primeira oportunidade, porém, os liberais levarão tais novidades ao conhecimento do Estado, propondo formas novas de tributar a renda do cidadão, exigindo declarações, preenchimento de formulários e, é claro, pagamento de impostos. Os comunistas nunca saberiam das nossas estratégias, mas os desgraçados dos liberais estão lá, ouvindo cada uma de nossas palavras, lendo cada uma de nossas mensagens. Senhoras e senhores, os liberais não são nada além de agentes estatais infiltrados em nosso meio. O fato é que o liberal é um indivíduo que acredita, acima de qualquer dúvida, no Estado. Ele não consegue imaginar um mundo em que as pessoas sejam plenamente livres, seja porque sua imaginação não é lá grandes coisas, seja porque o peso da liberdade e da responsabilidade por suas próprias ações é demais para um liberal. Em nome do Estado, eles se infiltrarão nos nossos grupos e nos trairão sem o menor pudor, sem qualquer tipo de peso na consciência, se é que eles têm alguma consciência no fim das contas. Em nome do fortalecimento do Estado, eles serão capazes de até mesmo aceitar pequenas reduções na máquina pública, com a plena convicção de que, no longo prazo, isso será vantajoso para o Estado, tornando-o ainda maior e mais forte. É por isso que, embora as ideias liberais e libertárias pareçam similares, até mesmo congruentes, o fato é que os fundamentos do pensamento liberal e do pensamento libertário são inconciliáveis, de forma que é impossível para um liberal defender o mesmo que um libertário defende. E se você acha que aquele seu amigo liberal está lutando pelos mesmos objetivos que você, talvez esteja na hora de você acordar para a vida. O liberal quer fortalecer o Estado e apenas isso. E se para isso for interessante simular uma concordância com suas ideias libertárias, ele fará isso. Se você for ingênuo o suficiente para acreditar no conto liberal, bem, aí o seu amigo liberal terá um ótimo aliado, um libertário iludido, que acredita que é possível lutar pela liberdade se aliando a indivíduos que só querem mais Estado. Ouça esse meu conselho em matéria de amizades e pensamentos políticos. Tenha um amigo comunista, mas não tenha um amigo liberal, pelo bem do libertarianismo. Tenha cuidado com os liberais. Muito mais do que os comunistas, eles sabem o que é mais caro para nós, defensores da liberdade. Eles estão em nossos grupos do Telegram, em nossas rodas de conversa. Eles frequentam nossos churrascos e são tão entusiastas das novas tecnologias agoristas quanto qualquer um de nós. Os liberais conhecem nossas estratégias, nossos esforços, nossas ferramentas contra o Estado. E eles, como legítimos adoradores do Deus estatal, estão dispostos a nos trair,
a nos entregar, a nos apunhalar pelas costas em nome desse mesmo falso Deus, naquela vã esperança de que, agora sim, o Estado possa mesmo funcionar. Em nome do Estado mínimo, os liberais aceitarão avançar sobre cada uma de nossas liberdades, com ainda mais cinismo que os esquerdistas, nos chamando de amigos e irmãos na luta pela liberdade. Veja quanta hipocrisia! Felizmente, a máscara do liberalismo brasileiro já caiu há um bom tempo, e hoje tal realidade só não é evidente para aqueles que ainda insistem em tapar os olhos para todos os absurdos cometidos por gente da laia de João Amoedo. Bastou a primeira crise para que esse liberaleco soltasse sua franga estatal. E se nossa liberdade dependesse exclusivamente desse abjeto sujeito, todos nós ainda estaríamos presos dentro de nossas próprias casas. Por isso, meu amigo, eu encerro esta minha reflexão com uma pergunta provocativa. Até quando você continuará acreditando nas mentiras dos liberais brasileiros?